Ele foi um dos mais conhecidos apresentadores da televisão brasileira. Além de animador de auditório, foi cantor, ator e um empresário muito bem-sucedido. Começou sua carreira como auxiliar de produção com apenas 14 anos de idade em um dos programas de Silvio Santos Abravanel na década de 70. Em 46 anos de carreira, apresentou aproximadamente 24 programas, fora quadros e especiais. Foi inúmeras vezes indicado ao troféu Imprensa e ganhou 21 vezes como melhor apresentador. Como ator, participou de 7 filmes, 5 deles com o quarteto Os Trapalhões. Como cantor, chegou a lançar 13 discos e também foi autor do livro Sou Pai, e Agora? Estamos falando de Gugu Liberato, um dos ícones da televisão brasileira. Na verdade, eu nunca pensei que fosse me tornar um apresentador de televisão. Nunca mesmo. A carreira decolou nos anos 80. Na emissora de Silvio Santos, Gugu apresentava o Sabadão Sertanejo. Em seguida, o Viva a Noite. Domingos, inclusive era uma briga em casa, porque todos queriam almoçar fora de domingo e eu queria ficar em casa assistindo o programa dele e observava não só o modo dele apresentar, mas a forma como ele dirigia também o programa. A ligação de Gugu Liberato com a televisão é a história de uma vida inteira. Começou aos 14 anos. O menino Antônio Augusto Moraes Liberato, filho de portugueses, escrevia cartas para o apresentador Silvio Santos, sugerindo programas. Todo começo é suave, difícil. Mas eu acho que, passados depois de tantos anos, a gente chega à conclusão que valeu a pena. Silvio o convidou para ser assistente de produção do programa Domingo no Parque. É um cara que começou do jeito que ele começou, né, que o Silvio deu a chance para ele, um cara que escrevia histórias, quadros. Eu não conseguiria ficar longe, eu acho que é o que me move, né? É a minha grande motivação. Se transformou num dos maiores comunicadores do Brasil, veio para a Record. E lá eu pude perceber o paizão que era o Gugu, né? Porque todo mundo sempre viu o Gugu assim de tudo pode, vai lá, você quer. A história da televisão passa pela história do Gugu Liberato, né? Da Luz à Eternidade é um quadro onde apresento documentários contando histórias de pessoas que deixaram sua marca quando estavam em vida e se tornaram inesquecíveis após a sua partida. E hoje falaremos de Gugu Liberato, que infelizmente nos deixou recentemente. O seu nome de batismo é Antônio Augusto Moraes Liberato. Ele nasceu na cidade de São Paulo em 10 de abril de 1959. Era o caçula de um casal português, seu Augusto Claudino Liberato, que trabalhava como caminhoneiro, e de Dona Maria do Céu Moraes, conhecida por vender roupas a preços populares. Gugu teve uma infância feliz, porém muito difícil, por ter que começar a trabalhar ainda muito jovem para ajudar os seus pais. Seu primeiro emprego efetivo foi de office boy em uma imobiliária durante as tardes, e ele estudava durante o turno da manhã. Mas, desde muito novo, ele tinha um sonho: se tornar apresentador de televisão. Como tinha um gosto fora do comum por programas de auditório, Gugu, nas horas vagas, escrevia várias cartas com diversas ideias de brincadeiras e quadros para o programa do seu grande ídolo, Silvio Santos. Gugu tinha um carinho todo especial pelo dono do SBT, apesar da popularidade de outros apresentadores da época, como é o caso de Chacrinha, Carlos Aguiar, Bolinha, Dárcio Campos, entre outros. Eu tinha uma predileção especial pelo Silvio Santos, pelo jeito dele se comunicar. Ele trabalhava na Globo e falava assim: se você tiver alguma ideia para o meu programa, mande carta para mim. Gugu tinha apenas 13 anos quando mandou sua primeira carta para Silvio, mas infelizmente não obteve nenhuma resposta. Não satisfeito, ele decidiu escrever as cartas de uma maneira mais formal, usando uma máquina de escrever.
Assim, ele enviou essas cartas pelo correio com várias mensagens ao apresentador, mas também nunca foi respondido. Até que um belo dia, quando estava na plateia do programa de Silvio, o adolescente levou uma nova carta, mas também não conseguiu chegar até o apresentador. Mas Gugu, muito persistente, voltou novamente para o programa para participar de uma gincana e finalmente conseguiu entregar uma carta nas mãos do próprio Silvio Santos. Minha mãe me levou. Eu cheguei, entrei e fiquei a 3 passos do Silvio Santos. Deu um intervalo comercial, eu tirei a carta que tinha levado no bolso e falei: "Olha, o senhor não pediu sugestões? Eu trouxe." Ele pegou a carta da minha mão e falou: "Muito obrigado, eu vou ler", e guardou no bolso. Ainda assim, o adolescente não obteve resposta. Então decidiu escrever mais uma carta, aguardando outra oportunidade. Assim, ele participou de outras gincanas e, na primeira chance que teve, perguntou a Silvio Santos se ele tinha lido a carta. Então o apresentador lhe respondeu: "Foi você que mandou aquela carta, né? Você não quer trabalhar comigo?" Feliz da vida, o jovem Gugu se apressou em contar a novidade aos seus pais, que analisaram a proposta e liberaram o adolescente para trabalhar o dia inteiro com Silvio Santos, mas só se ele continuasse estudando, provavelmente no turno da noite. Esse foi o grande passo de uma grande e incrível carreira. Então Gugu começou como auxiliar de produção do programa Silvio Santos, que na época era exibido na Globo. Em 1975, Silvio Santos realiza o seu sonho de ter a própria emissora e assim nasceu a TVS. Em 81, Silvio ganhou a concessão de mais 4 canais que juntos passaram a formar o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Visando novas oportunidades, agora que Silvio Santos tinha a sua própria emissora, Gugu se dedicou ainda mais aos estudos e se formou em jornalismo. Assim, a porta tão esperada finalmente se abriu. Com apenas 22 anos, Gugu ganhou seu primeiro programa no SBT chamado Sessão Premiada Paulista, em 1981, no qual distribuía prêmios nos intervalos dos filmes que eram exibidos no canal. Seu primeiro programa de sucesso veio um ano depois, Viva a Noite, que era exibido nas noites de sábado. O programa se tornou um grande sucesso e deu fama ao apresentador. Com o Viva a Noite, o SBT conquistou a liderança de audiência nas noites de sábado. Com o Viva a Noite, em 1984, Gugu lançou grupos musicais brasileiros que se tornaram febre nos anos 80, como Dominó e Polegar, e assim ele se tornou um empresário de muito sucesso. Vendo que Gugu estava liderando a audiência, a Rede Globo de televisão, com o intuito de enfrentar Silvio Santos, fez uma proposta irrecusável para Gugu Liberato. Em 1987, Gugu chegou a assinar contrato com a TV Globo, porém Silvio Santos fez de tudo para poder mantê-lo em sua empresa. Silvio foi até o Rio de Janeiro conversar pessoalmente com Roberto Marinho, o dono da Globo, e pediu para que liberasse Gugu do contrato. E depois de muita conversa, assim foi feito. Silvio então aumentou o cachê de Gugu e lhe deu mais tempo de programação. Em abril de 88, Gugu foi colocado à frente das atrações Passa ou Repassa e Cidade contra Cidade. Gugu Liberato já fazia muito sucesso no SBT com o Viva a Noite e o Passa ou Repassa, mas aí, para alavancar ainda mais sua carreira, em 93 surge o famoso Domingo Legal, que foi um grande sucesso. O programa de 4 horas era líder de audiência nos domingos e concorria diretamente com o Domingão do Faustão. O programa logo se tornou um dos mais assistidos no SBT e conseguiu rápida identificação do público. Nesse programa tinha alguns quadros que com certeza ficaram marcados na história da televisão brasileira. Táxi do Gugu, Gugu na Minha Casa, Sentindo na Pele, A Disputa entre Artistas e a famosa Banheira do Gugu. Fora outros quadros. No início dos anos 2000, Gugu quase inaugurou sua própria TV, que seria chamada Sistema TV Paulista Limitada,
Em meados dos anos 2000, tudo estava encaminhado para o lançamento, mas Gugu se deu conta de que o jogo da mídia audiovisual havia mudado muito e que já não valia mais a pena dar esse passo tão grande. Após mais de 30 anos no SBT, em 2009, Gugu recebe uma boa proposta e mudou-se para a Record. Na época, especulava-se que o salário de Gugu era 3 milhões de reais. Dessa forma, nasceu o programa do Gugu, que era transmitido ao vivo, mesclando entretenimento, diversão, atrações musicais e reportagens especiais. Gugu apresentou o seu último programa na Record em 9 de junho de 2013. Em 1º de julho de 2014, a Rede Record anunciou um acordo com a produtora de Gugu. Após 2 anos afastado da TV, no dia 25 de fevereiro de 2015, Gugu retorna às telas da Record. No mês de novembro de 2019, Gugu sofreu um acidente doméstico em sua residência nos Estados Unidos, após cair de uma altura acima de 4 metros. Ele chegou a ser internado em um hospital local, mas não resistiu. Se eu pudesse falar com cada pessoa assim, juntinho, sabe? Tocando na pessoa, tocando. Que eu sinto que na rua as pessoas querem um toque, querem contato físico. Se eu pudesse, eu me dividiria em milhões de pedaços para agradecer. Agradecer vocês que sempre me acompanharam há 30 anos, me aguentam na televisão, me suportaram. Pedir perdão se por acaso algum dia cometi algum erro, mas principalmente agradecer o carinho que vocês me dão, público. Obrigado realmente, do fundo do coração. E assim se completa uma linda trajetória de esforço e persistência. Com talento, carisma e profissionalismo, Gugu Liberato deixou sua marca na história da televisão brasileira. Com seu sorriso largo e rosto jovial, apesar dos seus 60 anos de idade, Gugu nos ensinou uma grande lição. As oportunidades acontecem para aqueles que sempre persistem. Ele tinha saúde, fama, dinheiro, uma linda família e por conta disso alguns podem se perguntar: mas por que assim, dessa forma, tão de repente? Olha, eu costumo dizer que cada um de nós nasce com uma missão estabelecida e quando a cumprimos, Deus nos chama para o descanso. Às vezes parece injusto e não deixa de ser do ponto de vista humano, mas assim diz o Senhor Deus para todos nós. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus também nos diz assim em sua palavra: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o